Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje vou continuar a segunda aula sobre juros compostos. Na primeira aula eu mostrei alguns exemplos de cálculo com juros compostos e hoje eu vou falar sobre como calcular os juros usando essa fórmula aqui. O capital final, o montante aqui, menos o capital inicial é uma maneira de calcular os juros. Se eu tenho o valor do capital inicial e do montante no final, eu posso calcular a diferença entre os dois e calcular o valor dos juros. A outra maneira é usar essa fórmula aqui. O capital inicial, entre parênteses aqui, 1 mais a taxa de juros elevado no período, que é o N, menos 1. Exemplo, calcular o juro de um capital de R$7.000 a taxa de 2% ao mês, isso durante 4 meses. Se o capital inicial é R$7.000, a taxa de juros, então dividindo para passar de porcentagem para decimal, divido por 100 ali, então vai ser 0,02 ao mês, aquele A ponto mês, uma abreviação, e o período aqui seria então de 4 meses que foi dado no enunciado. Então a pergunta é qual é os juros compostos nesses 4 meses. Então aplicando a fórmula ali eu tenho que os juros é igual ao capital inicial, que é o 7.000, eu estou aplicando aquela fórmula ali, 7.000, aqui 1 mais a taxa, então 1 mais 0,02, que dá 1,02, elevado no período que é 4, menos 1, aquele menos 1 ali da fórmula. Aqui então eu coloquei a calculadora científica aqui, a Casio aqui, FX82S, para ver como é que eu faria esse elevado aqui na calculadora, Então ali eu vou fazer 1,02, Vou vir aqui nessa teclinha aqui que muda um pouquinho de uma para outra, Ali tem a X com quadradinho, Mas tem alguns que é X na Y, tem alguns que é só um acento circunflexo no botãozinho ali. Eu vou naquela teclinha ali e depois digito o valor que eu quero no expoente, que no caso ali é 4. Então elevando aqui, vejam que deu várias casas depois da vírgula, deu 1,0824. Eu aqui aconselho, vamos ver como é que eu usei aqui, eu usei 3 casas depois da vírgula, eu procuro usar um pouquinho mais de casas, para dar um resultado mais próximo do real ali, Então 1,02 elevado a 4 deu 1,082 menos 1 vezes ali o 7.000, que seria o capital inicial. Então aqui deu 0,082 vezes 7.000, então o valor dos juros aí foi de R$ 577,03. Esse é o primeiro exemplo. Bom, depois nós vamos ver aqui o conceito de valor atual e valor nominal, que seria essa fórmula aqui. Então, o valor nominal é igual ao valor atual, seria o valor que é hoje, no dia de hoje, vezes, aqui entre parênteses, 1 mais a taxa, isso tudo elevado na N. O valor atual, então, é a operação inversa do cálculo do montante. Só para a gente saber o que é. Então, veja que se eu der uma modificadinha nessa fórmula aqui, para mim calcular o valor atual, isso tudo que está multiplicando aqui, vou voltar um pouquinho, isso tudo que está multiplicando aqui entre parênteses, ele passa para o outro lado dividindo. Então eu vou ter que o valor atual é igual a N dividido por 1 mais I, que é 1 mais a taxa de juros elevado no período. Vai ficar dessa forma. É uma outra maneira de apresentar a mesma fórmula, na verdade. Isso que eu sempre digo assim, tu não precisa decorar várias fórmulas, tu pode decorar uma, e saber que dependendo do que tu vai isolar, tu vai encontrar o resultado. Então depende do que tu tá sendo perguntado no enunciado, Por exemplo, ali poderia estar perguntando o período, Aí eu teria que modificar um pouco a fórmula ali. Mas nesse caso aqui está pedindo qual é o valor atual, Então um exemplo, Por quanto devo comprar um título vencível daqui a 5 meses com valor nominal de R$ 1.131, com 41 centavos, se a taxa de juros compostos for de 2,5% ao mês? O valor nominal ali é 1.131 com 41 centavos. O período é de 5 meses, que é o N. A taxa de juros
é 0,025 ao mês. E a pergunta então é qual é o valor atual. É muito importante tu saber identificar quais são os dados que tu tem e o que está perguntando, né? Porque se tu não souber identificar bem isso aí entra a interpretação de textos, né? Tu vai provavelmente fazer o cálculo errado. Então vamos ver aqui, ó, aplicando a fórmula, né, a gente já viu ali que o N é 1131,41, e aqui então eu vou fazer 1 mais a taxa, 1 mais 0,025, que dá 1,025, elevado no período de 5 meses. Então por isso que o expoente aqui é 5. Ó. Então eu já sei que primeiro eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Primeiro eu tenho que elevar 1,025 na 5 e depois dividir por 1131,41. Vamos de novo para a nossa calculadora científica virtual. Aí. Fazendo ali 1,025, aqui em amarelo, coloquei aqui, ó, elevado na 5. Tá? Isso vai ser igual a esse valor aqui. 1,131, né, com 48 ali depois da vírgula, né? Ó, coloquei 4 casos aqui, ó, 1,1314. Então, dividindo esse numerador aqui pelo denominador, o resultado é 1000. Né? Ou seja, né, eu devo comprar um título no valor de R$1.000, né, para ter aquele resultado ali, aquele resultado final com aquela taxa de juros de 2,5% ao mês. Taxas proporcionais em juros compostos. Duas taxas são proporcionais quando existe entre elas a mesma relação que a dos períodos a que se refere. As taxas de 36% ao ano e de 3% ao mês são proporcionais ou são equivalentes, né, de forma análoga ao juros simples. Veja a seguinte situação: um capital de R$100 aplicado por 12 meses, então esse aí seria o capital inicial, R$100, num período aí, Bueni, 12 meses, há uma taxa de juros composta de 2% ao mês. E o mesmo capital aplicado pelo mesmo período há uma taxa de juros composta de 24% ao ano. Terão o mesmo montante? Então aí eu vou ter que verificar se elas são equivalentes ou não. Se o resultado der o mesmo no final, aplicando com as duas taxas, significa que elas são equivalentes. Se não, não. O capital inicial no primeiro aqui é R$100, ó. O período é 12 meses. A taxa, né, dividindo ali, estava em porcentagem para passar para decimal, né, dividindo por 100 ali dá 0,02 ao mês. Ó, aplicando aquela fórmula que eu passei para vocês ali no início, o capital inicial vezes o 1 mais a taxa, né? Então 1 mais 0,02, que dá 1,02, elevado no período, no expoente, então é 12. Né? Então primeiro a gente eleva 1,02 no expoente 12 e depois multiplica por 100. Isso então deu 126,82. Para a taxa ser equivalente, a taxa anual e a taxa mensal ser equivalente, o valor no final tem que dar o mesmo. O capital inicial é 100, o período aqui de 1 ano, e aqui então, ó, 1 ano, né, eu dividi aqui 24% ao ano, o período é 1 ano, 24% dividido por 100, né, 24 por 100, deu 0,24 ao ano. Tá? Essa é a taxa. Então, aplicando aquela fórmula, 1 mais 0,24, né, que vai dar 1,24, elevado no período agora que é de 1 ano, um só. Né? Então, o valor do expoente ele é 1, que vai dar 1,24. 1,24 vezes 100, 124, ou seja, o resultado final, aplicando aquela taxa de juros ali, não deu o mesmo valor final. O capital inicial que eu tinha de 100, aplicando uma taxa de 2% ao mês na primeira situação, ele deu um lucro ali de 26,82, né? Que aumentou mais 26,82. Já no outro, que foi uma taxa de juros de 24% ao ano, no final aumentou R$24, ou seja, não aumentou igual. Essas taxas, então, que foram dadas aí no enunciado, elas não são equivalentes.